Olá, eu me chamo Andressa e vou falar sobre o projeto de pesquisa que tem como título a investigação de alterações auditivas e vestibulares pós a Covid-19. Professora e orientadora Isabela Monteiro de Castro Silva. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o Covid-19 como uma emergência de saúde pública. E todos sabem, que teve milhões de casos confirmados e óbitos, incluindo o Brasil. Os sintomas mais comuns foram tosse, fraqueza muscular, dor no peito, pneumonia, febre. Porém, também sabe-se que a Covid-19 pode afetar o sistema auditivo, causando principalmente perda auditiva congênita. Apesar de a maioria dos testes com perda auditiva terem feito a audiometria, pouco se sabe sobre o impacto da Covid-19 no sistema auditivo central. Então, o processamento auditivo central é a função do sistema nervoso responsável pela percepção e interpretação, que abrange habilidades como localização, reconhecimento do som, padrões de frequência, compreensão da fala em ambientes ruidosos e muito outros. Alterações no processamento auditivo central podem levar a dificuldades em seguir conversa, ler, escrever, compreender linguagem e muito mais. Neste estudo foram usados testes para avaliar o processamento auditivo central em indivíduos que tiveram Covid-19 e apresentaram sintomas de desatenção e dificuldade de processamento auditivo após a infecção. Também foi feita uma revisão de literatura sobre o tema. Como metodologia, esse estudo envolveu participantes que relataram perda auditiva ou dificuldade no processamento auditivo central após contrair a Covid-19. Eles foram submetidos a uma entrevista sobre a sua audição, respondendo perguntas sobre a sua vida cotidiana, e a sua escuta, e foram realizados os procedimentos lá na Faculdade de Ceilândia, no laboratório da Universidade de Brasília, utilizando um audiômetro calibrado da marca Inventes. A coleta ocorreu em outubro de 2022 a abril de 2023, e foram realizados testes como audiometria, tonal, vocal, altas frequências, imitanciometria e testes de avaliação do processamento auditivo. Estes testes incluíram o TAS, que é o teste de habilidade de atenção auditiva sustentada, que mede a atenção e a atenção sustentada durante as tarefas auditivas. Esse teste incluiu dupla tarefa, onde os participantes montavam um quebra-cabeça enquanto realizavam o teste. Também foi aplicado o teste de detecção de intervalo aleatório, RGDT, que avalia a resolução temporal do sistema auditivo, o teste de identificação de sentenças sintéticas, SSI, para verificar a capacidade de distinguir entre fala e ruído de fundo, e o PPS, que avalia o reconhecimento de padrões de frequência. A seleção dos participantes foi realizada por meio de um formulário eletrônico e apenas 3 pessoas se enquadraram nos critérios de inclusão e relataram queixa de processamento auditivo central. Em relação à visão de literatura, foi feita uma pesquisa em uma vasta base de dados, como Biblioteca Virtual de Saúde, Medline, Podcast, PubMed, e só foi encontrado um artigo que se enquadrasse na nossa pesquisa. Esse artigo, ele foi um caso clínico de uma paciente com 41 anos, de sexo feminino, que após a Covid-19, teve síndrome pós-Covid e também síndrome de fadiga crônica, e o resultado desse teste mostrou alterações de processamento auditivo central. Como resultado da nossa pesquisa, com os nossos participantes, os resultados do TAS não indicaram alterações significativas, mas a realização da dupla tarefa prejudicou o desempenho dos participantes. No SSI, um dos pacientes, dos participantes, obteve resultados normais, enquanto os outros 2 apresentaram alterações cognitivas com 60% de acerto em cada orelha. E no PPS, que avalia a ordenação temporal, todos os participantes com queixa tiveram dificuldade com percentuais de acerto de 45%, 50% e 75%. E não teve alterações no teste do RGDT, mas em comparação com os participantes sem queixa de processamento auditivo, os resultados foram ligeiramente maiores. Aqui está uma tabela que resume o resultado dos nossos participantes. E como conclusão do nosso estudo, pelas observações realizadas, percebeu-se que a bateria de testes com os pacientes com queixa de processamento auditivo central mostrou-se levemente alterada nas habilidades de ordenação temporal e com resultados maiores, mas dentro do padrão de normalidade de resolução temporal. A partir disso, pode-se concluir que é necessária uma maior investigação em relação ao vírus da SARS-CoV-2 com alterações do processamento auditivo central e cognição, como também uma maior investigação para averiguar se a infecção pelo vírus tem a capacidade de piora da queixa clínica dos pacientes, dos participantes que já apresentavam dificuldade do processamento auditivo. Aqui se encontra o QR Code com o relatório final e todas as referências. E é isso, muito obrigada.